A próxima apresentação será do pós-doc e doutor Hugo Lima Melo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho do Hugo é intitulado Consequências da fotoinibição do fotossistema 1 em Arabidopsis thaliana. Hugo, eu passo a palavra para você então. Obrigada. Como a professora Renata já me apresentou, obrigado a todos por estarem assistindo a minha apresentação, né? Meu nome é Hugo Lima Melo e o título da minha apresentação hoje é Consequências da fotoinibição do fotossistema 1 em Arabidopsis thaliana. Bom, esse trabalho ele é um conjunto de dados, né, o que eu julguei os principais da minha tese de doutorado, que foi publicada no ano passado, e de 3 artigos. Os experimentos foram realizados na Universidade de Turku, na Finlândia, e na Universidade Federal do Ceará. Bom, a fotossíntese, ela é o processo bioquímico mais importante da Terra, tá? E as plantas, como vocês sabem, utilizam da energia luminosa para converter dióxido de carbono e água em oxigênio e compostos orgânicos, sendo assim essencial para o equilíbrio do planeta e também para fornecer oxigênio e alimento para os animais. Basicamente, a fotossíntese ela pode ser dividida em 2 etapas principais, né, que acontecem no cloroplasto. Na membrana do tilacoide tem a etapa fotoquímica e no escloma tem a segunda etapa, que é a fixação de carbono, né, em carboidratos. Então, basicamente, na etapa fotoquímica, o que acontece é que principalmente os fotossistemas 1 e 2, utilizam da energia luminosa para conseguir extrair elétrons da água e direcionar esses elétrons até a segunda etapa da fotossíntese, né, fornecendo assim poder redutor para o ciclo de Calvin. Ao mesmo tempo, é criado um gradiente de prótons que é utilizado pela ATP sintase para produzir ATP, que também é utilizado no ciclo de Calvin. Existem vários mecanismos fotoprotetores, né, para impedir que a sobrecarga de energia nesses componentes acabem destruindo, né, esses componentes. Entretanto, ainda assim, em condições específicas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2, por exemplo, são passíveis de sofrerem inativação por excesso de elétrons, a chamada fotoinibição. Então, quando existe um congestionamento de elétrons aqui, seja por um aumento muito intenso da energia luminosa, ou por uma menor assimilação de CO2, fazendo com que haja um congestionamento nos elétrons, essa fotoinibição vai acontecer e, logicamente, isso não é favorável para a planta. Entretanto, a fotoinibição do fotossistema 2 ela é muito mais conhecida, muito mais bem estudada do que a fotoinibição do fotossistema 1. Então, baseado nisso, a pergunta desse trabalho era muito simples, né? Quais as consequências da fotoinibição do fotossistema 1 no metabolismo vegetal? Então, a gente quis estudar de uma questão mais fisiológica, né, das consequências dessa fotoinibição, sobretudo quanto ao metabolismo primário e o status redox. Então, para isso, nós utilizamos uma abordagem que nós temos uma condição de alta luminosidade, ou seja, de excesso de elétrons, com a utilização de um mutante de Arabidopsis thaliana, né, que foi o nosso modelo, a nossa planta modelo para esses estudos. Então, esse mutante é o PGR5, o mutante PGR5 de Arabidopsis, que falando muito simplificadamente, né, essas plantas elas têm uma ausência de um desses mecanismos fotoprotetores. Então, o fotossistema 1 delas é vulnerável a essa pressão de elétrons que acaba causando a fotoinibição do fotossistema 1, o que não ocorre quando as plantas controle as plantas não mutantes, são submetidas a alta luminosidade. Então, para tentar responder à pergunta inicial, a gente utilizou de várias abordagens, né, bioquímicas e de biologia molecular, de biofísica e de fisiologia vegetal. Mas a primeira questão que nós tínhamos que provar era em relação a se a fotoinibição do fotossistema 1 realmente estava acontecendo nessas plantas e nessas condições de alta luminosidade. Então, aqui na esquerda vocês podem ver, né, a mensuração da oxidação máxima do P700, que é um indicativo da funcionabilidade do fotossistema 1. Então, vocês vejam aqui que as plantas mutantes, quando submetidas a alta luminosidade, tá, a gente mensurou por 5 horas
esse parâmetro, vocês podem ver que logo nos primeiros 30 minutos, essas plantas mutantes, elas sofrem uma queda de para mais da metade do valor inicial, né? E continua caindo nas horas seguintes, enquanto que as plantas não mutantes, elas mantêm uma funcionalidade do fotossistema 1 relativamente estável. Da mesma forma, no fotossistema 2, nós avaliamos a funcionalidade do fotossistema 2 para provar que essas plantas elas são fotoinibidas especificamente no fotossistema 1. Claro que houve fotoinibição das duas plantas, tanto a controle quanto da mutante, mas vocês percebem que a diferença praticamente não ocorre entre os dois tipos de planta. Em seguida, nós quisemos avaliar a taxa de assimilação do CO2. Então, nós realizamos um experimento em que as plantas elas teriam a sua taxa de assimilação constantemente mensuradas através de mudanças de tratamento de luz. Então, as plantas foram submetidas a 30 minutos de luz de crescimento, luz não estressante, né? Em seguida, 1 hora em alta luminosidade, depois em 1 hora para a recuperação em luz de crescimento novamente e mais 30 minutos de alta luminosidade. Então, vocês podem ver que logo no primeiro tratamento existe uma queda bem acentuada da assimilação de CO2 nas plantas mutantes, que é equiparável àquele resultado que eu mostrei sobre a funcionalidade do fotossistema 1. E em seguida, existe uma relativa estabilidade, né, mas que continua decaindo, assim também como eu mostrei no resultado anterior. Além disso, esses resultados mostram que os danos ao fotossistema 1 eles são irreversíveis a curto prazo para assimilação de CO2. Como vocês podem ver aqui, mesmo na recuperação, as plantas mutantes com o fotossistema 1 inibido, elas foram incapazes de realizar fotossíntese como realizavam antes do tratamento. E também, quando submetidas novamente ao novo tratamento de alta luminosidade, elas foram incapazes de atingir os valores atingidos no primeiro tratamento de alta luminosidade. Quisemos também avaliar, né, o acúmulo de carboidratos, uma vez que essas vias elas são diretamente relacionadas com a fotossíntese, né, são alguns dos resultados finais da fotossíntese. Então, nós avaliamos, nossos resultados mostram também, né, que houve uma diminuição do acúmulo de amido, de glicose e de frutose nessas plantas PGR5 após a fotoinibição do fotossistema 1. Além disso, também mostramos pela primeira vez que a fotoinibição do fotossistema 1 induz menores respirações mitocondriais, tanto diurna quanto noturna. Partindo mais agora para o estudo sobre o estresse oxidativo, surpreendentemente, nossos resultados mostraram que as plantas, após fotoinibição do fotossistema 1, elas não tendem a acumular espécies reativas de oxigênio, e também não sofrerem estresse oxidativo, pelo menos aparentemente. Uma vez que nossos resultados de dano de membrana mostram que não há diferença entre a planta mutante e a não mutante, assim como não há diferença para o acúmulo de peróxido de hidrogênio, mensurado pela concentração, né, e também pela avaliação do DAB. Também não há diferença para o ensaio do NBT, né, para superóxido. E também não houve indução de atividade antioxidante nessas plantas, como avaliado pela superóxido dismutase, pela catalase, pela ascorbato peroxidase, pela monodehidroascorbato redutase e pela dehidroascorbato redutase. Entretanto, ainda mais surpreendente para nós, nossos resultados mostraram que essas plantas elas sofrem menos oxidação lipídica, o que é um pouco controverso para plantas estressadas, né? Espera-se que haja um aumento na oxidação lipídica. E vocês podem perceber isso também aqui, né, pela comparação do T-bars na planta não mutante com a planta mutante em condição de alta luminosidade. Fizemos a mesma avaliação através da autoluminescência, que também é um indicativo de oxidação lipídica, e pela avaliação da abundância da LOX, que é uma enzima que também oxida lipídios. Então, como explicar esses resultados aparentemente controversos, né? Então, basicamente, a nossa hipótese, que foi fortemente baseada nos nossos resultados, né, sugerem que o fotossistema 1, após serem inativados, ele é incapaz ou menos capaz de doar elétrons para qualquer que seja o aceptor.
Por exemplo, como vocês viram, a assimilação de CO2 ela é menor nessas plantas fotoinibidas no fotossistema 1, provavelmente muito provavelmente, porque recebem menos elétrons do fotossistema 1. E o mesmo acontece com o oxigênio, né? O oxigênio, ele recebe menos elétrons do fotossistema 1 e, portanto, acumula menos espécies reativas de oxigênio da mesma forma. Por outro lado, apesar de uma menor indução de espécies reativas de oxigênio significar uma proteção oxidativa, né, entre aspas, nós sabemos que essas moléculas também, tanto os ROS quanto os produtos de oxidação lipídica, são importantes moléculas sinalizadoras para o status em que a planta está inserida. Então, nós resolvemos avaliar através de um RNA-seq os genes responsivos às vias de OPDA, que é um produto de oxidação lipídica, e os genes responsíveis a peróxido de hidrogênio. E como vocês podem ver aqui, as plantas mutantes, fotoinibidas de fotossistema 1, após alta luminosidade, têm genes responsíveis a essas moléculas menos induzidos do que as plantas não mutantes, assim como acontece também durante a recuperação. Então, isso mostra bem claramente para a gente que nessas plantas fotoinibidas no fotossistema 1, existe uma deficiência na sinalização retrógrada dependente de OPDA e jasmonato. Jasmonato porque a OPDA é parte da via do jasmonato, e vocês sabem que o jasmonato é uma molécula importantíssima para a sinalização vegetal. Ainda, né, nesses experimentos que nós fizemos, em um desses trabalhos, nós avaliamos também a recuperação dessas plantas fotoinibidas do fotossistema 1. Então, nossos experimentos eram realizados da seguinte forma: nós induzíamos a fotoinibição por alta luz, da mesma forma em PGR5, por 4 horas, tá? E em seguida nós avaliávamos todo dia, no mesmo horário, a recuperação dos parâmetros, né, que avaliamos nessas plantas. Então aqui novamente a funcionabilidade do fotossistema 1, mensurada através do PM, vocês veem que as plantas demoram cerca de 4 dias, né, cerca de 4 dias para recuperarem a funcionabilidade do fotossistema 1, enquanto que no fotossistema 2 essa recuperação foi muito mais rápida, apesar de também ter acontecido a fotoinibição do fotossistema 2. Além disso, né, nós mensuramos vários outros parâmetros, mas pelo tempo não poderia aqui detalhar tanto. Mas um resumo desses trabalhos pode ser observado aqui nessa figura. Então, basicamente, nós usamos plantas com menor expressão, na verdade, expressão nula de PGR5, induzidas em alta luminosidade, e essa combinação, né, de abordagem induziu menor atividade do fotossistema 1, ou seja, a fotoinibição do fotossistema 1. Além disso, nós quantificamos alguns das vias, né, posteriores ao fotossistema 1. Então, nós observamos menor assimilação de CO2, menor acúmulo de carboidratos e menores taxas de respiração mitocondrial. Referente à questão do status redox, nós observamos também um menor acúmulo de espécies reativas de oxigênio decorrente da fotoinibição do fotossistema 1, que, como esperado, né, está relacionado com um menor estresse oxidativo aparente dessas plantas. Por outro lado, né, como eu já falei, esse menor acúmulo de ROS induz menor oxidação lipídica, que induz menor acúmulo de oxilipinas, que é uma importante molécula sinalizadora, né? E então induz uma deficiência na sinalização retrógrada do cloroplasto para os núcleos, para o núcleo. Então, de uma forma bem geral, então, assim, as perspectivas para esse trabalho, né? Primeiramente, a gente espera que haja um melhor entendimento da função da PGR5. Por que eu digo isso? Porque apesar de termos utilizado esse mutante, não se sabe exatamente o que a PGR5 faz molecularmente falando. Sabe-se alguns efeitos dela, no que ela está envolvida, mas a função exata, como ela realiza a sua função, não é clara ainda na literatura. Então a gente acredita que mais estudos sobre a PGR5, né, sobre o mecanismo de ação dela, poderia ajudar nas conclusões referentes aos nossos resultados.
Além disso, é necessária uma confirmação em plantas não mutantes, né, com indução de fotoinibição do fotossistema 1 em condições naturais, como ocorre em luz flutuante e baixas temperaturas, por exemplo. O trabalho atualmente está seguindo por essa linha, né, e alguns resultados já mostram que os resultados mostrados aqui agora, eles podem ser também, eles são observáveis também em plantas não mutantes nessas condições de luz flutuante, por exemplo. E a gente espera que esses resultados e as discussões contribuam para o melhor entendimento da eficiência da fotossíntese como estratégia para o melhoramento da produtividade de plantas e que possa ajudar trabalhos futuros, né? Gostaria de agradecer às agências financiadoras, às instituições envolvidas no trabalho, ao simpósio também, pela organização e pela oportunidade, e a todos os coautores envolvidos nesses trabalhos que eu apresentei. Muito obrigado.